Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Seja bem-vindo a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e fale poderosamente no seu coração. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura do Salmo de número 32. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Nós temos o privilégio, enquanto povo de Deus, de nos achegar a Deus e confessar os nossos pecados, tudo que nós fazemos, e nos arrependemos de todas essas coisas que desagradam a Deus. Esse é o momento que nós podemos orar. Então, vamos orar agora e pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, te peço perdão a Deus por tudo que temos cometido, por todas as vezes que temos errado o alvo, Pai querido, temos transgredido as suas leis, ó Pai querido, temos andado longe do teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, nos restaura, Deus, porque não queremos viver uma vida infeliz, ó Deus. Queremos, como o salmista aqui nos fala, queremos ser felizes, ó Deus, em confessar os nossos pecados a Ti, sabendo que o Senhor perdoa os nossos pecados. Muito obrigado pelo perdão que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos continuar louvando ao nosso Deus. O próximo cântico se chama Laços de Amor. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Amém. Antes de partirmos para a meditação de hoje, eu gostaria de falar sobre o domingo. No próximo domingo nós vamos estar com a nossa igreja aberta, o nosso templo aberto. Então nós vamos cultuar a Deus às 18 horas, às 6 horas da tarde, nós vamos estar no templo. Lembrando que nós poderemos atingir a capacidade de no máximo 30% do nosso templo, tá? E então os irmãos que forem, se puderem me avisar no WhatsApp para mim ter um controle, seria muito bom. Chegando lá, não poderão ter idosos, pessoas maiores de 60 anos, e também não poderemos ter crianças menores de 12 anos. Tá? Então, idosos acima de 60 e crianças abaixo de 12 anos não poderão ir ao templo. Tá? Se forem e a fiscalização chegar lá, nós teremos que pagar multa, isso vai gerar um custo para a igreja. Então, pedimos aos irmãos que não vão, os irmãos que são maiores de 60 e menores de 12 anos. Tá? O restante, a igreja estará aberta. Eu vou gravar o culto lá, do mesmo modo que nós temos feito aqui, e assim que eu chegar em casa, eu vou disponibilizar ele para os irmãos poderem cultuar a Deus também, os irmãos que não puderam ir ao templo, tá ok? E então, às 18 horas no domingo, nós estaremos lá, 6 horas da tarde. Não esqueça de levar as suas máscaras, ok? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos meditar na palavra de Deus? A meditação de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele mesmo deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa
e morreu por nós, pecadores. E é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu amor, seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, Pai de amor. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra ela é poderosa, Deus. Cremos no teu agir, por isso te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos transforme, Pai querido, através da meditação deste dia, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra nossas mentes para entendermos e colocarmos em prática o que nós iremos aprender neste dia. Muito obrigado por tudo, Senhor. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. O que nós consideramos como paz? O que você imagina por paz? Qual que é o significado de paz para você? Talvez se você fosse responder, ou talvez você está até aí agora, neste momento, respondendo essa pergunta, talvez você tenha respondido que paz é um silêncio depois daquele dia atarefado, quando nós chegamos no nosso trabalho, deitamos no sofá e ligamos a televisão, ou ficamos em silêncio mesmo e relaxamos. Talvez isso seja paz para você. Talvez paz seja trabalhar sem ter nenhum tipo de interrupção, né? Você poder desempenhar o seu trabalho, fazer o que você gosta, sem que ninguém te atrapalhe, sem que ninguém venha a te interromper. Ou ainda paz, talvez para você seja se deitar na sua cama no fim da noite, quando tudo já está no seu devido lugar, seus filhos já estão deitados na cama, sua esposa já está deitada e descansando, o seu marido está deitado e descansando, e você agora pode então descansar. Talvez isso seja paz. Mas o fato é que, quando nós olhamos aqui para Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre paz. E é interessante porque até o quarto capítulo, aí quando nós olhamos e folheamos nossa Bíblia e vamos lendo do primeiro capítulo até o capítulo 4, nós vamos ver que Paulo está sendo muito incisivo em relação a quem nós somos, ou melhor, em relação a como nós somos pecadores e como que nós devemos nos portar diante de tudo isso. Ele fala da graça de Deus, ele fala da salvação, ele fala que nós não somos justos, que nós não podemos fazer nada de bom, que nós não conseguimos nem buscar a Deus pelas nossas próprias forças. Mas é interessante porque agora, depois de um conteúdo pesado sobre pecado, um conteúdo pesado sobre a negatividade humana, sobre a falibilidade humana, Paulo agora ele vai tratar sobre algo prazeroso, ele vai falar agora sobre paz. E ele começa dizendo aí que, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz. Opa, tem coisa boa por aí. Primeiro nós fomos declarados justos, agora nós temos paz. Paz com quem? Paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Ele continua ainda, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria. Outra coisa boa, temos segurança, temos alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também temos esperança, que algo magnífico, que mensagem ótima para nós nos dias de hoje, porque nós muitas vezes estamos nos sentindo sem paz, nós muitas vezes estamos nos sentindo sem alegria, estamos nos sentindo depressivos, estamos cada vez mais para baixo,
Mas quando nós olhamos para um texto desse, ele vem a nos encher de alegria e nos encher de esperança. E Paulo aqui tem esse intuito, o intuito de falar para aquele povo, para aqueles cristãos que estão em Roma, de que a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, a sua vida muda. Em primeiro lugar, você vai ter paz. Mas que tipo de paz, então, o apóstolo Paulo está falando aqui? E nós acabamos de ver paz com Deus, né? E por que paz com Deus? Porque nós estávamos em guerra com Deus. E não entenda guerra com Deus quando nós vamos para a guerra e Deus está junto conosco na guerra, mas nós estávamos contra Deus. Talvez seja um pouco estranho ouvir falar sobre isso, que nós não temos paz com Deus, ou não tínhamos paz com Deus, né? Por que nós não tínhamos paz com Deus? Porque lá no Jardim do Éden, quando ele criou todo aquele jardim, criou o homem e a mulher, ele disse para o homem e para a mulher: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E os dias foram se passando, o homem e a mulher vivendo ali, trabalhando, né, desfrutando das maravilhas daquele lugar. Então, um belo dia, Eva, talvez não tão belo assim, né? Eva tem uma conversa estranha com a serpente, que é o diabo, e a serpente diz para Eva para que ela comesse daquele fruto proibido, porque no dia que ela comesse, ela seria igual a Deus. Então Eva, ouvindo a declaração da serpente, querendo ser igual a Deus, ela toma do fruto e come. E ela também dá para Adão, Adão também come daquele fruto, e o pecado entra no mundo por causa da desobediência humana. E Deus, ele não se relaciona com o pecado. Ele já havia dito que haveria morte se eles desobedecessem essa ordem. Mas como Deus não se relaciona com o pecado, então o homem, com aquele ato, acaba declarando guerra contra Deus, né? Ele está querendo dizer: olha, eu não preciso mais do Criador. Eu quero ter as minhas próprias decisões, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero fazer o que eu quiser, o que me der na telha. Esta é a declaração de Adão e Eva quando eles comem daquele fruto, e o pecado então entra no mundo. E esse pecado, ele vem passando de geração em geração e chega até nós. Agora pense uma coisa, meus queridos, se é difícil nós termos qualquer tipo de dificuldade ou de desentendimento com algum conhecido, com um vizinho, com alguém dentro de casa, imagina você estar em guerra contra o próprio Deus, contra o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que te deu a vida e aquele que pode ceifar a sua vida a qualquer momento. Né? Como nós podemos nos sentir assim? Mas o próprio Deus, sendo rico em misericórdia, nos amando tanto, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16, ele enviou o seu único filho para morrer naquela cruz por nós. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deste modo, Deus então restaurou a nossa sorte, ele nos reconciliou com Deus. Quando nós olhamos lá o versículo 9, ele vai dizer o seguinte: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Né? E, portanto, meus queridos, se, como diz aí o versículo 10, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Ou seja, a partir do momento que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós e nós cremos na mensagem do Evangelho, que nós entendemos que Jesus Cristo é o próprio Deus Filho encarnado, que veio para morrer por nós, para pagar por todos os nossos pecados, para pagar esta dívida que nós não podíamos mais pagar, que não tínhamos como nos reconciliar com Deus, pagar o que devíamos a Deus. Então Jesus Cristo, ele veio ao mundo para poder fazer isso. E quando nós reconhecemos isso, nós então somos salvos. Nós então temos paz com Deus. Como diz o primeiro versículo, nós pela fé fomos declarados justos. Nós falamos sobre isso no domingo passado, né?
como que agora nós somos justos? Porque através de Jesus, Deus olha para nós e nos enxerga justos. Né? Isso é algo maravilhoso. Então, nós temos paz com Deus por causa do sacrifício de Deus. É como se um detento, ele cometeu o seu crime, foi julgado e foi condenado a 10 anos de cadeia. E quando esse detento cumpre os seus 10 anos de cadeia, ele sai dali da cadeia com a sua dívida paga, com o seu atestado ali, dizendo que sentença cumprida e um carimbo ali. É mais ou menos assim na nossa vida. Nós temos um carimbo e esse carimbo não foi carimbado na nossa ficha com apenas uma tinta qualquer, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Quando ele disse naquela cruz, está consumado, ele está querendo dizer isto. Ele está falando, olha, agora está terminado. Quem crê em mim como Senhor e Salvador será livre do pecado. Não, já tenho todos os seus pecados pagos. Isso é algo maravilhoso para nós. Mas ainda o texto continua e ele começa a falar sobre alegria, perseverança, sobre caráter aprovado ou experiência nas outras versões bíblicas e também sobre esperança. E esse texto é maravilhoso porque ele vem tratar sobre problemas na nossa vida e o que esses problemas podem gerar de positivo em nossas vidas. O texto aí continua dizendo que também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Opa, peraí. Quem que quer se alegrar quando enfrenta dificuldades e provações? Parece até um tanto estranho ouvir isso, mas sabemos que Deus faz todas as coisas com excelência. E quando Deus, então, age na nossa vida, muitas vezes nós vamos passar, sim, por dificuldades, vamos passar, sim, por provações, por crises, por momentos difíceis, como o momento que nós estamos passando agora. Igrejas fechadas e em alguns lugares, nós, pela graça de Deus, vamos voltar no próximo domingo, mas ainda reclusos dentro de casa, muitos empregos fechados, outras pessoas perdendo seus empregos, pessoas passando dificuldade. Nós estamos vivendo um momento assim, e como você vai se alegrar diante de tudo isso? Como você pode olhar para o pastor e falar, pastor, mas o senhor está falando que eu preciso me alegrar diante das crises e provações? Eu vou dizer para você, não sou eu que estou falando, mas a própria palavra de Deus diz isso. Eu vou ler novamente. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Como então nos alegrar diante de tudo isso? Nós precisamos nos alegrar sim, meus queridos, porque diante das dificuldades, diante das provações, nós podemos aprender grandes coisas. Como nós já falamos aqui várias vezes, eu creio que tudo tem um propósito. Nós sabemos que Deus ele trabalha de uma maneira excelente, né? Ele tem o melhor para os seus filhos, ele tem o melhor para o seu povo. Portanto, como um pai que fala não para o seu filho, pensando no futuro dele, em fazer com que aquela criança aprenda a lidar com frustrações e quando chegar na fase adulta ela saiba lidar com seus problemas, assim também Deus age na nossa vida. Nós enfrentamos crises, enfrentamos provações, problemas, dificuldades para podermos crescer e não só em experiência prática, mas crescer em vida espiritual também. Né? O texto aqui continua falando que sobre as dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, ou seja, as dificuldades, as provações, elas geram perseverança em nós. E o que seria perseverança? Perseverança é você se manter firme no caminho, é você não desistir facilmente das coisas, é você agarrar a sua oportunidade e não soltá-la diante das dificuldades que você vai enfrentar. É como se você estivesse em um barco e descendo uma corredeira e você sabe que se você pular do barco você vai se machucar. Então você precisa estar ali porque você sabe também que no final daquela corredeira você vai chegar num lugar maravilhoso. E é assim a nossa vida.
né? Então as provações, elas geram perseverança em nós. Nós aprendemos a nos mantermos mais firmes, tanto nos caminhos de Deus, quanto nas nossas decisões diárias, na nossa vida do terreno aqui, né? Então, quando nós continuamos olhando para o texto também, nós vemos que essa perseverança, ela vai gerar um caráter aprovado. Como eu já disse em outras versões, trata esta palavra como esperança, como experiência. E é interessante porque cada vez que nós passamos por problemas, nós crescemos, aprendemos a lidar com aqueles problemas, e quando vier esse mesmo problema, nós já sabemos o que fazer, nós vamos tirar ele de letra, né? Mas ainda, a partir da experiência que nós temos, nós podemos também ter a oportunidade de ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que nós já passamos anteriormente. É interessante porque, geralmente, pessoas que já passaram por dificuldades com drogas ou esse tipo de problema, elas sempre vão valorizar uma clínica de recuperação, né? As pessoas que conseguiram superar isso vão valorizar uma clínica de recuperação, outras vão até lutar para poder abrir clínicas assim, vão doar o seu tempo, porque elas sabem da dificuldade daquele problema, e elas sabem que agora que elas aprenderam a lidar com isso, elas podem passar para as outras pessoas e ensinar também as outras pessoas. Assim também na nossa vida. Diante dos problemas que estamos vivendo ou que já passamos, nós ganhamos experiência e podemos agora ajudar o nosso próximo a passar pelas dificuldades que eles estão passando. Mas ainda o texto continua dizendo que esta experiência ou o caráter aprovado, ele fortalece a nossa esperança. Mas como assim ele fortalece a nossa esperança? Além da experiência prática que nós adquirimos diante das provações, dos problemas que nós estamos vivendo, nós também adquirimos uma experiência espiritual, porque nós, enquanto povo de Deus, quando chegamos e passamos pelas dificuldades, nós nos achegamos mais ainda a Deus. Nós sabemos que em Deus nós temos o refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que Ele é quem sustenta o nosso lar, a nossa casa, que Ele é quem sustenta a nossa vida. E diante disso, então, nós aprendemos a estar mais firmes com Deus, e quando vier mais provações, nós nos apegamos mais ainda a Deus. Então nós crescemos em experiência espiritual, né? Nós crescemos em relacionamento com Deus, experimentamos mais do agir de Deus ainda em meio às dificuldades. E quando nós experimentamos isso, nós começamos a entender mais ainda quem é esse nosso Deus, e a nossa esperança diante das promessas de Deus para a nossa vida vão se solidificando cada vez mais, vão se fortalecendo cada vez mais, porque você olha, vê o agir de Deus na sua vida, e diante desse agir de Deus você pode confiar cada vez mais nas promessas de Deus. Não que em algum momento você já tenha desconfiado das promessas de Deus, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que cada dia mais essas promessas fazem mais sentido ainda na sua vida. Então, diante de todos os problemas que nós passamos, diante de todas as dificuldades, nós podemos então nos alegrar. Porque quando nós passamos por esses problemas, nós adquirimos perseverança. Essa perseverança nos leva a um caráter aprovado, ou nos leva à experiência, e essa experiência fortalece a nossa esperança. E qual que é a nossa esperança? A nossa esperança final é a de ver Jesus Cristo descendo em glória e nos chamando, ouvir as trombetas tocando e tendo o nosso corpo restaurado e subir com Jesus Cristo para a cidade celestial. Isso será maravilhoso. Diante dos problemas que estamos vivendo, diante das dificuldades que nós temos vivido, creia, meu irmão, que Deus tem o melhor para você. Creia que Deus está trabalhando e tratando o seu coração. Portanto, se entregue a Deus. Se você ainda não teve esse encontro com Deus, esse é o momento, pela sua razão.
Não espere sentir algo no coração, não espere acontecer um sinal na sua frente para você olhar e falar: olha, realmente eu creio que Jesus Cristo de fato é o Senhor. Mas declare isso, dê o primeiro passo, diga a Deus: eu entendo, eu sei que esta mensagem é uma mensagem verdadeira e eu quero me entregar ao Senhor. E a partir daí comece a desenvolver um relacionamento com Deus e Deus vai se revelar a cada dia mais a você. Diante de tudo que nós estamos vivendo, nós então devemos nos alegrar, porque em primeiro lugar temos paz, temos alegria, temos segurança, temos a perseverança reforçada, temos o caráter aprovado, temos a nossa esperança fortalecida. Que Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus continue a te fortalecer, te abençoar e que você possa estar firme no nosso Deus. Não deixe os problemas te abalar. Não deixe as dificuldades te colocar para baixo. Creia que existe um Deus que é muito maior do que qualquer problema que nós estejamos enfrentando. Que Deus te abençoe. Vamos passar para o nosso momento de oração. Temos aqui os pedidos que nós já temos orado há alguns dias, outros novos. Vamos continuar orando pelo Rafael, esposo da Cíntia, se encontra ainda em casa e enfermo, precisa do auxílio de Deus, da restauração de Deus. Vamos orar por toda a família também. Orar pela família da Rosana, amiga do Kleber, que está em luto pela sua mãe. Orar pelo esposo da Irma, que está desempregado. Pela mãe do Ademar, que está se recuperando de um derrame. Pela prima da Joyce, que iniciou o seu trabalho de fisioterapia em São Sebastião e está lidando com as pessoas do Covid, que estão infectadas com Covid-19. Vamos orar também pelas pessoas que trabalham na Prefeitura de Campinas, ali junto com o Kleber. Ele pediu oração pelo seu trabalho também. Vamos orar também por todos os que estão trabalhando, estão tendo que enfrentar esta pandemia. Orar pela mãe da Cecília, que está internada no hospital. Vamos orar também pela dona Maria Helena, pela saúde dela. Orar pelo seu filho Gustavo, para que Deus ilumine a vida desse jovem e abençoe os netinhos da dona Maria Helena também, a Valentina e o Benício. Orar pela conversão dos seus filhos. Orar pela Gisele, que está esperando o bebê e encontrou uma manchinha no pulmão do bebê. Então vamos orar também. Orar pela dona Rosa, orar pela Eliane, pelo seu Pedro, a dona Mari, pelas famílias da igreja, pela Aldira, a família do Kleber, família do Herbert, os pais do Kleber, pela Valdirene, a família toda, pela família da Selma, a família do seu Edson, pelos profissionais da saúde e pela a nossa igreja, pelo retorno no domingo também. Vamos orar? Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários que no próximo culto nós iremos orar por esses pedidos. Pai Santo, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de nos achegar a Ti, sabendo que o Senhor tem ouvido as nossas orações, porque o Senhor é quem completa a obra em nós, ó Deus. O Senhor nos deu paz, ó Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo, fomos reconciliados contigo. Muito obrigado, Senhor, e agora podemos ter alegria diante das provações, podemos crescer em perseverança, em experiência, ter as nossas esperanças firmadas em Ti. Muito obrigado, Senhor. Continue, ó Deus, a abençoar todos os pedidos que nós já temos orado há tanto tempo, Senhor. Te pedimos pelo Rafael, esposo da Cíntia, que o Senhor derrame a Tua graça sobre esse homem, ó Pai, que o Senhor restaure a sua saúde, ó Deus, opere um milagre na vida dele, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, Pai querido, para a alegria da família também. Abençoe toda a família dele e dê forças a Cíntia diante do cuidado, Pai querido, que ela tem com seu marido. Abençoe também, ó Pai querido, a família da Rosana, amiga do Kleber, que está em luto. Senhor, abençoe esse lar, dê o consolo e o conforto que só o Senhor pode trazer, ó Deus, através do seu Santo Espírito, Deus. Também te pedimos que o Senhor abra as portas do emprego para o esposo da Irma, que está desempregado, Senhor. Prepara um bom emprego, um emprego honesto, um emprego que ele receba um salário justo. Deus, em nome de Jesus, abençoe essa família também. Abençoe, ó Deus, a mãe do Ademar, que está
se recuperando do derrame, que o Senhor possa derramar a sua graça sobre ela, Deus, e que ela possa ter a sua saúde restaurada por completo, em nome de Jesus. Te pedimos também pela prima da Joyce, pelo trabalho dela lá em São Vicente. Abençoe, ó Pai querido, protege ela, Deus, de todas as dificuldades, todas as crises que ela pode viver ali, ó Deus, da infecção do Covid, Senhor. Livra ela de todo mal, em nome de Jesus, ó Pai. Onde ela colocar a mão, seja bênção, ó Pai querido, seja abençoado em nome de Jesus, Pai. Senhor, te pedimos também, ó Pai, pelas pessoas que trabalham junto com o Kleber ali na Prefeitura de Campinas. Abençoe e fortalece cada um deles também, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que por todas as pessoas que estão tendo que trabalhar nesse momento, Senhor, pelos profissionais da saúde, por todos que estão enfrentando a pandemia, ó Deus, para poder se alimentar suas famílias, ó Deus, derrama sua graça sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos também, Senhor, pela mãe da Cecília, que está internada, que o Senhor restaure a saúde dela, Senhor, que o Senhor possa visitá-la nesse momento, no leito onde ela se encontra. Te pedimos também, ó Pai querido, pela dona Maria Helena, diante de tudo que ela tem vivido com a sua saúde, ó Pai, restaura, Deus, a sua saúde, fortalece ela cada dia mais, dê a alegria de viver, ó Pai querido, em nome de Jesus. Que o Senhor também, ó Pai querido, se revele ao seu filho, Pai, o Luiz Gustavo, abençoe os seus netos, a Valentina e o Benício também. Que o Senhor possa fazer a tua obra, Deus, por completo ali na vida dessa família, Pai, em nome de Jesus, Deus. Te pedimos ainda pela dona Rosa, a Eliane, pela luta contra a enfermidade, ó Deus, que elas têm vivido. Senhor, restaura, Pai, a saúde delas, em nome de Jesus. Te pedimos ainda pelo seu Pedro e a dona Mário, Pai, também restaura a saúde deles, ó Pai, dê direção a todos eles, ó Pai, diante das vontades deles, diante do que o Senhor tem preparado para cada um deles. Abençoa e fortalece, meu Pai, em nome de Jesus, Deus. Te pedimos ainda pela família da Aldira, família do Kleber, família do Herbert, dos pais do Kleber também, pela família da Valdirene, família da Selma, família do seu Edson, todas as famílias da igreja, Senhor, minha família, abençoa, Pai querido, derrama a sua paz, ó Deus, em todos os lares, nos lares de cada um que está te cultuando através desse culto online, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos sentir de fato a tua paz, ó Deus, a tua alegria, o teu mover, o teu agir em nossas vidas, ó Pai. Restaura-nos a cada dia mais, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja, pelo culto que nós iremos voltar agora no próximo domingo, que o Senhor possa nos abençoar, possa nos dar direção, ó Pai querido, nos livrar de todo mal, de todo perigo ali também, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Receba a bênção aí, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E Deus nos abençoe. Um grande abraço e até domingo, se Deus assim nos permitir.